Também da mãe que era evoluída é resgatar o pai, porque o pai carrega revolta. E talvez ele tenha em vida anterior ter tido a intenção de incendiar terras, né? Vejam, fico pensando que muitas vezes esses atritos desses povos que vieram de Capela é um conflito intergaláctico. Eles já saíram de lá brigando, saíram de lá justamente por uma das causas. Lógico que tem outras em relação ao orgulho da alma, mas já saíram digladiando de lá de Capela e continuam a digladiar aqui. Então ele tem intenção de incendiar as terras romanas e as terras romanas, e ele o faz. Toca fogo e vai para casa, né? Chega cabisbaixo em casa, não responde a Abigail a razão daquele abatimento e ele está à espera do filho, porque ele gosta de conversar com o filho pelo grau de sabedoria com que o filho se manifesta, pelo grau de nobreza, né? Só que o que chega primeiro é o som do incêndio e Estevão não vem. Abigail já sabe, como eles são almas afins, Estevão está trabalhando para auxiliar a questão do incêndio. Ele não vai vir. Mas o pai está na expectativa de reencontrá-lo, mas só ouve o barulho dos pássaros fugindo do incêndio, a gritaria. O incêndio leva talvez a tarde toda e mais um pedaço de tempo para que ele fosse controlado. Quando Estevão chega em casa, ele está abatido, todo sujo, mãos feridas, e ele chega em casa à noite, né? E o pai então conta a eles que eles foram expropriados, que eles têm 3 dias para sair da propriedade, né? E aí ele se dirige a Deus, o pai, numa lamúria e lamentação, com um grau de abatimento significativo. Estevão, pai, não se entristeça, não chores. A gente pode sair daqui amanhã mesmo. Então vejam, aí ele diz, Deus não é avaro, pai. Ele não auxiliou o nosso povo pelo mar e pelo deserto porque ele nos negaria auxílio. Nós podemos encontrar uma casa em qualquer lugar e trabalhar para nosso próprio sustento com o auxílio divino. Diante dessa manifestação, a gente vai sair amanhã mesmo, pai. Diante dessa manifestação de fé do filho, o pai se envergonha. E ele diz assim, mas não é tudo. E conta do seu grau de cólera e fala a respeito do incêndio. Aí os filhos ficam impressionados, assim, entristecidos, né? Aí Estevão vai abraçar o pai. Ele abraça o pai e vai dizer em tom muito amoroso, pai, por que não esperastes a justiça divina? Acima de tudo, o mandamento de Deus é que nós o amemos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como nós vamos amá-lo incendiando as suas obras? Não é? Nós, buscando essa vingança pelas próprias mãos, nós damos um testemunho de desconfiança da justiça de Deus. E além de tudo, não só o campo dos romanos foram queimados, mas também outros campos. E todos nós retiramos o agasalho e o alimento do campo. Mais do que isso, os 2 funcionários de Licínio Minúcio que nos ajudam aqui, porque tudo que nós temos aqui de árvores frutíferas, de legumes, foram eles que nos deram. E eles nos deram não só as sementes oriundas de Roma, como também cederam seus esforços, o seu suor me auxiliando aqui na realização de trabalho. E como retribuição, nós demos a ele uma punição severa e talvez eles morram, né? E o pai fica refletindo naquelas palavras do filho e eles e Abigail vão fazer a oração de Davi, o cântico dos aflitos ajoelhados, né? Com o coração muito pesaroso,
porque eles estão pensando, Estevão está pensando, Abigail também, nas represálias que advirão. Porque ele ainda diz o pai, nós estávamos felizes na derrota do mundo, porque a nossa consciência era de paz. Então veja o que ele está falando. A vitória é aqui, não é aqui. Fora. Ele diz ao pai, a vitória é na consciência. Nós estávamos felizes nas derrotas do mundo pela manutenção da paz de nossas consciências. Agora devemos nos precaver da revolta romana que virá. Então ele chama Abigail, eles vão orar de joelhos o Salmo, né, de Davi. E então o pai começa a refletir. Começa agora a refletir que todo sofrimento que vem de Deus é para o benefício do homem. Enquanto que os males procurados por nossas próprias mães levam a derrotas das nossas consciências e a conflitos significativos mentais. O pai começa a refletir nesses pontos, né? E pela oração dos filhos ali, ele lembra da esposa, né? Ele lembra da esposa que se ela tivesse viva, talvez ele não reclamasse, porque ela sempre dava um jeito de contornar o seu raciocínio de grau agressivo. E assim ele se dirige aos filhos, meus queridos filhos, e vai realizar a oração com eles. Mas logo chega uma pessoa de propriedade divina, informa, o soldado Zenas está aí com, né, uma tropa, e isso já é o período da noite, eles vão ser presos, são presos, né? E aí seguem os três com aquela tropa de romanos insensíveis para serem encarcerados à noite, e sem julgamento, sem análise nenhuma. Prisão dos três em período noturno. E eles sofrem, né? Porque imagina você saindo da sua própria casa, a casa que era o sonho de toda uma vida, ficou para trás. Nunca mais, né? Quando ele passa da cancela, o pai de Estevão e Abigail, o senhor Iosefete, ele se emociona, né? Senhor, compadecei-vos do nosso destino. Estevão lhe aperta a mão, né? Como mostrando que tem a confiança em Deus. Então eles vão ser presos. Eles são presos e ficam numa cela úmida, escura, na qual tem uma janela. O Estevão, antes de sair, ó, cuidado, ele pegou um pano para que servisse de local para o pai repousar, para o pai deitar, né? E ficam ele e Abigail olhando o espaço, né? Olhando o céu, que servia, digamos, de alívio. Estevão vai falar que para ele o céu tem justamente muitas moradas. Então, de certa forma, ele faz uma referência ao capítulo 3 do Evangelho, né? Que há muitas moradas na casa de meu pai, né? E ele crê que a mãe está em alguma dessas moradas. Abigail lhe pergunta assim, se ele está um pouco agastado com o pai. Ele diz que não. Ele diz que não está agastado com essa revolta do pai que os levou a essa situação. Porque essas experiências têm finalidade redentora. Vejam, ele ainda não é cristão. Mas, de certa forma, ele já manifesta alguma noção vinculada ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque a punição que hoje nós recebemos, diz Kardec, né, tem uma finalidade redentora de erros passados, de vida pregressa. Mas, no caso deles, de Estevão e Abigail, eu acho que não. Estão mais naquela proposta de uma finalidade futura. Não no caso do pai. No caso do pai, que ainda possui uma revolta, talvez, né? E Abigail diz justamente, efetivamente não devemos nos agastar com o nosso pai, né?
Eu creio que para mim Deus, aí olha o que ela fala, é mais ou menos a palavra do ministro Sâncio, e ela diz algum trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Creio que Deus é o jardineiro, o lavrador, e o bem praticado pelos homens são as flores e os frutos desse jardim. São palavras do ministro Sâncio, do livro Ação e Reação, e é o que diz o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Eu Sou o Jardineiro Divino. Né? E a Abigail fala isso. São essas palavras que ela diz. E que ela sempre quis praticar o bem, mas nunca teve oportunidade diante das necessidades dos outros. Mas para quem não tem nada para dar, que possa dar o coração, em que não seria então uma felicidade sofrer alguma coisa por amor a Deus. Então vejam o grau evolutivo de Abigail e de Estevão. Eles eram almas afins, níveis evolutivos efetivamente muito altos. Né? E ela diz assim, pergunta novamente, por que a nossa raça sofre tanto? Aí Estevão vai dizer, é uma questão de educação, né, que nos compete dar aos outros povos que estão nos equívocos da vida, porque o afastamento da revolta, o afastamento do desespero e a manutenção diante dos sofrimentos de uma resignação e de uma submissão a Deus nos eleva. E a revolta nos leva às consequências espirituais, no mundo espiritual e em vidas futuras muito significativas. Né? Se pode ficar múltiplos séculos sem as benesses em regiões bastante inferiores quando desencarnados e quando encarnar termos transtornos mentais significativos, tudo fruto da revolta. Então tá, né? E aí Estevão esclarece isso para ela, mais ou menos as palavras de São Luís do capítulo 5, segundo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Estevão fala a respeito do Messias Redentor, será que ele já não está no mundo e tal? Abigail pergunta, e agora que nós estamos falando de sofrimento, então Estevão já tem esperança de encontrar Jesus. Vejam, parece que ele fez parte do planejamento, com certeza fez, né? Antes de vir. E Abigail, já que nós estamos falando de sofrimento, o que esperar amanhã? Estevão é muito instruído na lei e ele faz uma comparação com o que ele está vivendo com o que Jó viveu. Diante das, digamos assim, as ironias e diatribes da própria esposa, Jó dizia que o homem tem que aproveitar as coisas boas e as coisas más. Então ele diz que ele vai aproveitar essa oportunidade, afirmando que ele próprio foi quem cometeu o incêndio. Né? E Abigail, mas e se te flagelarem? Antes de tudo, a gente tem que manter o amor a Deus acima de todas as coisas. E se não flagelarem, faremos a prece dos aflitos. Né? Mas e se tu morreres? Não tem problema. Vamos pedir a Deus para que isso não aconteça. Mas se eu morrer, tu me prometes que você vai se afastar das tentações. Porque a morte verdadeira é aquela que se origina das tentações que podem nos levar ao abismo, aos abismos dos equívocos. E eles lembram também o estudo que fizeram na noite anterior a respeito de Moisés, que Moisés não alcançou a terra prometida. Então, de certa forma, eles já estão recebendo uma instrução a respeito da vida difícil que terão. O pai vai daqui a pouco falecer, Abigail também Estevão vai falecer e Abigail logo vai falecer, né? Mostrando a eles que Moisés não conseguindo entrar na terra prometida, talvez eles também não vão, na vida atual na terra, levar uma vida, digamos assim, sem dificuldades, e logo também falecerão todos três, né? Ele põe Abigail para descansar, para repousar, e fica ele próprio, porque provas tão difíceis.
aplicadas a uma criança, Abigail tem 18 anos, ele tem 25, e ao idoso, né? E começa a refletir, sente uma saudade imensa da mãe. Quando ele sente saudade imensa da mãe, sente conforto. Então, provavelmente, ele está evocando a mãe e foi por ela ou alguém, né, amando dela, ele foi atendido. Beleza, repousaram alguma coisa e vão para a sala. No dia seguinte, amanhece, eles vão para a sala de punições. Lá está o Licínio Minúcio e tem os postes de castigo, cada um soldado romano, cada um feitor, aplicador dos castigos nos seus postes ali, e aquela visão pendendo objetos de tortura de um ou outro poste de martírio, e eles ficam impressionados. Mas os costumes da época são excessivamente desumanos dos romanos para que eles possam se sensibilizar diante do aspecto que causou aquela sala nos três, né? E não tem testemunha, não tem julgamento, não tem interrogatório. Só a voz metálica do general romano dizendo: a punição para aqueles que descumprem a lei é a morte. Mas eu serei magnânimo com a tua velhice, né? E afirma que ele vai levar as 20 bastonadas. O pai cai de joelhos e implora perdão. O romano, né, completamente insensível, bem que se fala da sua raça asquerosa, promoves um crime e pede perdão por um crime cometido. Aí vai ao tronco, ele vai ser amarrado, foi amarrado 20 foi amarrado e vai receber 20 vergastadas, né? Nesse momento, Estevão pede desculpas por não ter se manifestado antes, mas fala que ele próprio cometeu o incêndio. O romano fica pasmo, né? Mas como? Não foste tu que fostes um dos que trabalhou no serviço para conter o incêndio e não fostes o primeiro a atender o filho, um dos servos que está na iminência de falecer? Mas foi mais por remorso e tal, né? E o romano, com extrema sagacidade: tá bom, teu pai vai ser punido pelo que foi visto, e você será punido pela confissão. E Estevão, Gesiel, essa época, não Estevão ainda, o nome dele ainda mais para frente, Gesiel. Gesiel, ele está, digamos assim, não esperava por essa situação. É como diz nos livros dos médiuns, né? Muitas vezes o homem mais inteligente, ele pode ser enganado pela astúcia de determinados espíritos. Então Estevão achou que ele iria substituir Gesiel, que ele ia substituir o pai no castigo, mas ambos serão castigados. Ele também é atado e ele também vai receber 20 vergastadas. O pai, ele está sofrendo. A cada vergastada, a respiração dele é muito profunda. Arfa a respiração, e Gesiel não, está suportando com serenidade o castigo. Quando o castigo ia a meio, então eles estão recebendo mais ou menos 10 bastonadas, entra um servo romano e diz que Rufílio, um dos servos mais queridos do general romano, faleceu. E ele tem então uma explosão de cólera e pede para que em Estevão seja duplicada a punição e que ele seja levado posteriormente às galeras romanas. As galeras romanas eram um trabalho perpétuo nos porões de navio, nos remos, na carga e descarga de materiais muito pesados e muitas vezes auxílios, né, aos patrícios romanos. E era um trabalho perpétuo no qual, em média, a vida do homem durava 4 meses. E ninguém nunca saía de lá. Para o pai, além do aumento das punições, ele ainda ia ter as mãos e os pés, né? Ele iria ser agredido na mão e nos pés para ele não mais poder
pegar objetos ou não mais poder andar para não praticar o mal, dizia o general romano. Nessa hora, a família inteira, os três, ficam mais aflitos, né? Porque Abigail cai de joelhos, aí sim Estevão fica, não pela punição que estava sendo aplicada nele, mas pela situação da própria irmã, ele se emociona. Começa a respirar de uma forma profunda, né? O pai está recebendo a vergastada, só que num determinado momento, o feitor que aplicava a pena escorregou e uma das pontas de bronze do chicote lanhou a garganta e ele começou a colocar, né? Começou a jorrar sangue aos borbotões. A punição de Estevão acabou. Com toda a situação emocional, ele está muito fraco. Um corpo totalmente ensanguentado e misturado ao suor, de cabeça baixa, né? Sofrendo aquela punição. A única coisa que se escuta na sala é o chicote endereçado ao pai. Mas a situação estava gravíssima. E num determinado momento começam a ouvir alguma voz. A voz do pai, porém, em caráter ininteligível, até que ele fala, meus filhos, a frase que ele costumava falar. Meus filhos, meus queridos filhos. E logo a cabeça dele pendeu para sempre. Estevão, então, né, vendo a situação paterna, pede para a irmã realizar a oração dos aflitos de joelho. E ela faz, né? Faz oração, e Estevão diz que não pode acompanhá-la. E ela faz a oração dos aflitos e causa uma imensa comoção em todos, porque a oração, apesar da voz trêmula, era clara, era uma blandícia meiga, totalmente ausente, sem sintonia com as agressões que ali sofria. Diz Emmanuel, era como um roxinol ferido a cantar no início de uma manhã de primavera, né? Então aquilo causa uma comoção em todos os soldados. O próprio general se comove e, para ele não perder a dureza, ele pede, né, a um dos empregados, Justino, que a mulher não cante mais nenhum